Olá pessoal, estamos aqui para falar de compliance imobiliário, hein? Esse tema é muito importante. Eu diria que é um dos temas mais importantes do nosso curso. Nós já falamos aqui diversas vezes como que é a entrada no mercado do despachante imobiliário. Eu vou ter um site, eu vou ter cartão, eu vou divulgar que eu sou despachante imobiliário. Vou divulgar para particulares, eu vou divulgar para pessoas que me conheçam, eu vou divulgar para corretores, imobiliárias, advogados, contadora. Existe um leque, construtoras, bancos. Quem mexe com seguro, né? Seguro até de carro, automóvel, imóvel. Então, existe um leque de parcerias muito grande. A apresentação é muito importante. Você ter um diploma, você ter um certificado. O início de tudo, eu diria que é o curso. O curso aqui, que tem um certificado homologado pelo MEC, um certificado reconhecido, né? Um certificado do ESO, Escola Superior Universitária, para você pendurar na parede, para você colocar no seu site, para você mostrar que você tem formação. Não existe uma fiscalização de um setor de classe, não temos. O corretor de imóveis, o engenheiro, despachante imobiliário, ele tem sim associações que ele pode se vincular. Associações, institutos, mas não tem um conselho de classe. Existe uma discussão qual conselho de classe caberia ao despachante imobiliário se filiar obrigatoriamente. Né? Não se filiar, mas ser inscrito. Filiação é sindicato. Né? Então, nós temos uma prestação de serviço amplo. O despachante imobiliário ajuda a registrar um imóvel comprado no leilão, registrar a adjudicação compulsória, uma ação de adjudicação compulsória, ou a carta de adjudicação de imóvel no leilão, ajuda na compra e venda de imóveis, na averbação, no registro talvez usufruto, na parceria com o cartório de registro de imóveis, na parceria com o tabelião de notas, né? Na parceria com o advogado, advogada, corretor, corretora imobiliária, um grande leque para atuar o despachante imobiliário. O que o despachante imobiliário faz? Ele faz o que o corretor não quer fazer. Muitas vezes o corretor de imóveis ele quer só se concentrar em vender, alugar, captar. Mesma coisa o advogado quer se concentrar em fazer contrato, em fazer de fato processos, audiências, o contador em fazer seus serviços contábeis, o construtor em construir, em planejar, incorporar, o construtor, né, no caso construir. Então, cada um no seu setor. Por isso, o despachante imobiliário, muita gente se dá bem nessa profissão, atuando como despachante imobiliário autônomo, sem atuar em outras áreas, ou muitos profissionais podem criar um braço no seu escritório, imobiliárias que ganham muito dinheiro, né, tendo lá dentro um despachante imobiliário, ou o próprio proprietário da imobiliária, corretor, advogado no seu escritório. Muitas vezes o advogado ele não quer atuar numa área confusa, uma área que não recebe, uma área perigosa, que se diz perigosa. O advogado civil, advogado que atua em outras situações, ele quer virar um despachante imobiliário, prestar esse serviço, e uma formação jurídica, uma formação em corretora ajuda muito, né? Quanto mais você estuda, gente, melhor. Professor, eu sou contador, sou corretor de imóveis, sou advogado. Posso ser despachante melhor ainda, né? Quanto mais estudo você tem, melhor profissional você fica. Tudo bem que teoria e prática é diferente, mas existe esse mercado, esse alcance, isso é muito importante. Estude, gente. Eu volto a falar para você, o professor tem muitas parcerias com alunos que deixaram de ser advogados, deram baixa na OAB, no número de registros, na inscrição na OAB, para atuarem somente como despachante imobiliário. Justificativa desse meu aluno, dessa minha aluna, que são vários. Ganho muito bem e não quero atuar com o judiciário, não quero passar nervoso. Porque o despachante imobiliário faz parecer. O despachante imobiliário ele ajuda o cliente a registrar uma casa, compra e venda, transferir, averbar em qualquer situação de averbação. É isso que faz, né? Corre atrás de certidões, qualquer tipo de documentação imobiliária, desde a prefeitura até mesmo o cartório. Então, esse é o serviço do despachante imobiliário. Como também tem colegas, alunos, corretores e corretoras que deixaram de ser corretores e corretoras aplicando, trabalhando só como despachante imobiliário. E muita gente se deu bem unindo as duas coisas. Então, é de cada um. Né? Cada um tem a sua história. O maior inimigo é você. Você é o maior inimigo de você mesmo. Né? Você não tem que se comparar com ninguém, você não está correndo contra o tempo, contra ninguém. Na verdade, você tem que melhorar a cada dia, você tem que criar uma nova versão sua. Essa é a verdade. Quando eu falo de compliance imobiliário, o que eu quero trazer para você dentro desse cenário? Tá? Compliance imobiliário é muito importante que você saiba que o due diligence é o serviço que eu vou prestar sempre numa situação para um corretor, uma corretora, para uma imobiliária, para o comprador, para o vendedor,
de um imóvel urbano, comercial, residencial, litorâneo, rural, um comércio, né, uma empresa, é o serviço que eu vou prestar para dar segurança. Antes do negócio, antes da transação imobiliária. A partir do momento que eu sou contratado após a transação imobiliária, não há que se falar em comply, ou melhor, depois que eu sou contratado após a transação imobiliária, não há que se falar em due diligence, atos iniciais, porque o negócio já foi feito. Eu sou contratado para prestar o serviço de compliance imobiliário, por quê? Porque o negócio já foi feito e eu quero, de fato, eu fui contratado para prestar um serviço depois do negócio executado. Eu vou conferir para ver se o negócio foi bem feito. Eu vou conferir para verificar se o meu cliente não cai numa fraude. O primeiro passo é a certidão de propriedade atualizada. Certidão de propriedade atualizada é a certidão que eu vou definir se o meu cliente realmente se tornou dono, proprietário, se ele não foi enrolado por alguém, uma escritura falsa, um registro falso, ou comprou um imóvel ou um comércio de quem não era dono, de fato, com os atos constitutivos. Então, o primeiro passo, normalmente, que eu vou prestar é a certidão de propriedade atualizada. No compliance imobiliário, eu vou verificar também questões ambientais. É importante verificar essas questões ambientais. É muito parecido com o due diligence. Todas aquelas certidões, aquele conjunto, de fato, de documentos, de várias certidões, que eu uso lá de fato, no due diligence, eu vou usar no compliance imobiliário. Só que a diferença de serviço à prestação de serviço, nessa linguagem técnica e profissional, é que eu fui contratado depois da transação imobiliária. Se eu fui contratado após a transação imobiliária, eu estou falando sim em compliance imobiliário e não due diligence. Eu vou fazer uma auditoria da transação que já foi executada. Seja compra e venda de um imóvel residencial, comercial, urbano, rural, não importa. Comércio, empresa, é isso que eu vou fazer. Compliance significa estar totalmente alinhado com as normas e as políticas internas da empresa. Quando você estuda compliance no direito empresarial, esse termo significa isso. No direito imobiliário também. Eu estou fazendo uma conferência para ver se o negócio foi bem feito, se o meu cliente não corre risco. Então isso é importante sim, com base nas diretrizes externas estabelecidas em forma de lei. No caso, a Lei 6.015, de registros públicos, no Código Civil. Então isso é importante. O compliance imobiliário, gente, ele é muito importante, tá? O compliance você usufrui, compliance no direito imobiliário e também o compliance no mercado imobiliário. A ausência do registro, gente, impede a transmissão da propriedade do imóvel, transformando o então proprietário em simples posseiro. Esse é o problema. Todos os dias incorporamos uma nova palavra ao nosso vocabulário, mas compliance, que vem do inglês cumprir, e pode ser traduzido em agir, em sintonia com as regras, significa estar totalmente alinhado às normas políticas internas da empresa. Esse é o termo, a nomenclatura utilizada. Em resumo, o compliance imobiliário, que é prestado pelo despachante imobiliário, pelo corretor e muitos advogados também, é cumprir à risca todas as imposições dos órgãos de regulamentação. Por isso, no compliance imobiliário, eu vou analisar a questão registral, a questão administrativa na prefeitura, para ver se está verbado, se realmente está tudo de acordo na prefeitura. Eu vou entregar isso ao meu cliente. É uma regularidade, eu vou fiscalizar, vou conferir se o imóvel tem uma regularidade registral e também administrativa na prefeitura, no estado e no município e também na União, né, quando for o caso. Ambiental, quando for o caso também. Eu preciso entregar ao meu cliente uma conferência das imposições, dos riscos de todas as imposições dos órgãos de regulamentação, seja registral ou União, Estado, Município, dentro dos padrões exigidos para o segmento do negócio com ética, né? Que reflita no comportamento de todos. Então, esse é o objetivo da regularização quando eu falo da transação. Nós temos, sim, o objetivo do compliance imobiliário é dar transparência aos livros e registros, no caso imobiliários, registrais. Quando a empresa, os livros de registro das empresas, de forma a transformar precisamente suas transações e estabelecer um sistema adequado de controle em relação ao que foi comprado. No Brasil, gente, o compliance ele chegou num programa também anti-lavagem de dinheiro. Isso é importante falar também. Por força da Lei 12.683 de 2012. A Lei 12.683 de 2012, que alterou a Lei de lavagem de dinheiro
lavagem de dinheiro, que foi a lei alterada, né, a 9.613, então a nova lei 12.683 e a lei 9.613, determinando que as pessoas jurídicas deverão adotar políticas, procedimentos e controles internos compatíveis, né, com o seu porte e volume também de operações que lhe permitam atender disposto no artigo 11, na norma disciplinada pelos órgãos competentes. O citado artigo determina que a comunicação ao COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, é o nome de qualquer pessoa, no prazo de 24 horas, que formule proposta ou realize transações em moeda nacional ou estrangeira, títulos, né, e valores também imobiliários, títulos de crédito também, metais e qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro que ultrapassar o limite fixado pela autoridade competente e nos termos das instruções por elas expedidas. As empresas identificarão os seus clientes e manterão cadastro atualizado, devendo, porém, preservar também o sigilo das informações prestadas. Então veja que o compliance imobiliário não é só a questão registral e administrativa, tem a ver também com o sistema financeiro, né? Então com o COAF também. Surge a característica do compliance imobiliário que nós temos hoje nesse sentido, né? Fica aí muito bem classificado nesse sentido. E esse também é o serviço que o despachante imobiliário vai fazer. Ele vai checar se quem vendeu realmente era dono, se quem comprou realmente registrou, se foi feita a escritura pública, se tem dívidas em nome daquele imóvel. Existe o que nós falamos aqui, vício redibitório. Eu compro o imóvel, depois de um certo tempo eu percebo que ele está caindo, rachaduras, é vício redibitório. Mas existe a evicção, eu compro o imóvel e lá na frente eu descubro que ele é um imóvel vinculado a um processo judicial. Então isso eu vou fazer, vou controlar, vou ter acesso. Por isso o compliance imobiliário não é solicitar certidões de propriedade atualizada dos imóveis, certidões de distribuidor civil da esfera estadual e federal, certidão de distribuidor criminal da esfera criminal, federal e estadual. Mas também eu vou fazer uma análise também em relação ao alvará, se tem habites ou não, quando for o caso, alvará de funcionamento se for um comércio. Olha que dossiê que eu vou buscar, né, para entregar a prestação de serviço, além do meu parecer por escrito. Então, importante também. Então, assim, o compliance ele chega ao setor imobiliário brasileiro com a responsabilidade também de informar o COAF a suspeita de negociações ilícitas, seja na origem do dinheiro usado, no valor declarado do negócio ou no restrito irregular do imóvel. Os imobiliaristas, né, têm ainda o dever de verificar a regularidade do índice cadastral de um imóvel perante os mais diversos órgãos e de acordo com a natureza rural ou urbano, podendo ser destacado como os principais o registro de imóveis, claro, o INCRA, no caso do imóvel rural, INCRA, Receita Federal, sempre verificar como que está esse imóvel na Receita Federal, e a Prefeitura Municipal. Acho que é o grande alicerce, né? Registro de imóveis, INCRA, Receita Federal e o município. São certidões que eu consigo tudo com facilidade pela internet, não preciso sair de casa. Por isso, o serviço de despachante imobiliário é interessante, porque você, hoje em dia, não precisa ficar saindo de casa. Você trabalha home office. Muitos despachantes imobiliários prestam serviço, ganham dinheiro trabalhando no home office. E devem ainda ser observados para o imóvel, né, a licença de ocupação, no caso a baixa e a BITS, e o alvará de localização e funcionamento, caso seja nele exercida qualquer atividade econômica também. Também dentro desse estudo do compliance imobiliário, é importante também considerar as normas urbanísticas como plano diretor, a lei de zoneamento urbano, a lei de parcelamento, a lei de uso e ocupação do solo, a lei de perímetro urbano também. Tudo isso é relevante dentro desse estudo do compliance imobiliário, né? Então, importante também. Cabe também, gente, ainda aos imobiliários a orientação quanto à matrícula do imóvel perante o registro de imóveis, né, competente, tanto para os imóveis rurais quanto para os imóveis urbanos, uma vez que só é dono quem registra. A ausência do registro impede a transmissão da propriedade do imóvel, de fato transformando o então proprietário em simples posseiro. Todos os contratos particulares assinados, assim como as escrituras públicas lavradas e não registradas no cartório de imóveis competente, não bastam para transmitir a propriedade do imóvel, né? E somente depois do título aquisitivo na matrícula é que o imóvel pode ser considerado regular sob o ponto de vista registral, né, imobiliário, configurando um ativo íntegro e seguro. Então, também é importante. Então, assunto que merece atenção especial também.
A implantação e a revisão de políticas no compliance imobiliário, gente, com a realização de ações que visem a realização imobiliária, são essenciais para que possam gerir, sim, os seus clientes de forma eficiente, né, considerando a responsabilidade do administrador de proteger, preservar e valorizar os bens imóveis. Então, importante também. Tem o instituto também, vários institutos que tratam desse assunto, que você pode se filiar. Tá? Então, hoje cresceu muito o termo, nomenclatura, o uso do compliance imobiliário até então desconhecido, também merece uma atenção especial. Lembrando que o compliance imobiliário também está vinculado não só a empresas, mas que se preocupam, né, em como construir da forma correta, mas com o meio ambiente. Combate à corrupção, também a responsabilidade social do imóvel, de uma empresa, o combate à corrupção. Então, o compliance imobiliário ele se tornou hoje um conceito próprio, não é mais aquele negócio vinculado exclusivamente a, de fato, ao due diligence, né? Então, nós temos um cenário interessante nesse sentido, tá? O compliance imobiliário, então, no mercado imobiliário, para o despachante, para o corretor, para o advogado, para quem atua no mercado imobiliário, é importante. Temos que conhecer de que forma a adoção desse programa pode contribuir para a reputação do profissional. Gente, acho que diante de tantas exigências legais, da complexidade das negociações imobiliárias, a atuação do corretor de imóveis, o advogado, o despachante imobiliário, é sempre cercada de grande responsabilidade, podendo sim sofrer sanções penais, né, quando age preventivamente, sem analisar os riscos que podem prejudicar os clientes. O despachante imobiliário, dentro do nosso contexto, ele tem uma responsabilidade. Você foi contratado para registrar, você não conseguiu registrar, por quê? Você tem que justificar, né? Então, cuidado, todos os ramos, todas as profissões intelectuais têm responsabilidade civil, responsabilidade criminal, se você força, finge, simula algo, né? Então, é importante sim entender o cenário que procede, que possa, de maneira a verificar e minimizar sim as possibilidades de erros e desvios de condutas, são os caminhos para manter intactas a reputação do profissional. Nesse sentido, gente, começa também a ganhar força no mercado imobiliário a implantação de programas de compliance, né? Uma palavra não muito comum até então, de 10 anos para cá muito, mas que pode representar um diferencial quando adotada. Em linhas gerais, o que eu trago para você? Compliance imobiliário representa também ações para estar em conformidade com a legislação e tratam-se de medidas adotadas para prevenir atividades ilícitas e descumprimento de lei dentro de organizações. Eu sempre falo nas nossas aulas, na palestra, que hoje no Brasil, gente, o item principal da pauta da sociedade é o combate à corrupção. Acho que, de fato, existe essa questão do desmatamento, claro, né, questões ambientais, mas muito forte, né, essa questão de combate à corrupção de dinheiro, né, combate à lavagem de dinheiro, corrupção. Então, existe uma tendência de analisar esse programa apenas para a identificação, né, dessas questões, desses problemas, esses dois problemas. Então, o compliance imobiliário entra nisso hoje, atualmente também, né? Então, não é só uma conferência de uma transação imobiliária que tem interesse o comprador, o vendedor, mas também outras questões, né? Então, acima disso, precisa sim entender que o compliance imobiliário não apenas no sentido de evitar erros na transação imobiliária, né, ou identificar eventuais erros na transação que já foi feita, mas também temos o compliance imobiliário no sentido de evitar a corrupção, seja ela ativa ou passiva, prevista no Código Penal, mas também no sentido também de deteriorização, né, de descomposição que pode ser consequência de descumprimento de legislação e de atos de corrupção. Mas também, gente, eu trago para você que o objetivo do compliance imobiliário também é verificar desvios éticos, né, de comportamentais. O grande lance, né, que o compliance imobiliário ele se tornou hoje um mecanismo também não só de pessoal, né, algo pessoal, personalíssimo, eu quero ver se eu errei ou não, se eu comprei um elefante branco ou não, mas ele passa a ser também uma tese de defesa utilizada por muitos advogados em diversos contextos, né? Então, de fato é isso, né? Então, isso é importante também. Eu trago para você que, portanto, é muito mais, o compliance imobiliário hoje também é muito mais que combate às práticas de corrupção. São instrumentos corporativos, né, de combate à deterioração profissional, e é importante também você fazer isso porque você consegue, com um compliance imobiliário bem feito, você consegue justificar questões até criminais, né? Então, teses de defesa, como talvez você compra um imóvel, mas houve um desmatamento, o
cortou uma árvore que não poderia sem autorização, você consegue com compliance imobiliário ter uma linha de defesa, depende das regras ambientais, né? Você consegue tentar uma linha de defesa. Então, o compliance imobiliário tem a ver com isso também. É uma questão de necessidade hoje e não mais, porque eu acho interessante. Pode ser que o particular não queira fazer isso no primeiro momento por falta de condições financeiras, falta de orientação, mas grupos de investimentos, grupos de investidores, construtoras, incorporadoras querem esse profissional que preste esse serviço porque é essencial para evitar diversas situações. E uma das questões da necessidade, que já que se tem atualmente uma legislação relacionada ao crime de lavagem de dinheiro, é a Lei 9.613/98, que com redação foi atualizada com a 12.683 de 2012, que descreve, inclusive no seu artigo 9º, uma obrigação relacionada a todos que atuam na área de consultoria e assessoria referente à aquisição de imóveis, é de informar o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, ou o órgão relador da profissão, ao Conselho Federal de Corretores de Imóveis, o COFES, isso é importante, eventuais transações suspeitas. Portanto, é inevitável, né? Não tem como fugir, é inevitável se não há a implantação completa do programa de compliance, até mesmo levando em consideração o corretor de imóveis ser um profissional liberal e autônomo, mas nas atividades desse programa, ou seja, checar se a atuação está conforme a legislação e se visa uma atuação de prevenção de riscos também. Tá? Outra fundamentação, gente, isso é importante, aparece na resolução do COFES, que é a resolução 1168. É uma legislação que tem acho que 13 anos. Tem porque ela é de 2010. É de 2010. Então a resolução do COFES, né, a 1168, ela é realmente de 2010, ela determina alguns procedimentos que precisam ser observados pelas empresas imobiliárias, né, todas no geral, para o cumprimento das obrigações descritas na lei e as respectivas alterações também. De acordo com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, gente, figuram-se como operações suspeitas, transações imobiliárias, aquelas transações imobiliárias ou propostas por suas características, no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados ou pela falta de fundamento econômico legal que possam configurar indícios de crime, né? Também, dentro desse cenário, a transação imobiliária incompatível com o patrimônio. Banco faz muito isso, né? Banco, do nada você recebe um gerente lá na tua casa, não é isso? E aí você fala, nossa, o gerente é bonzinho, quer fazer amizade comigo. Não, ele está fazendo a função dele, está dando uma olhadinha lá para verificar, investigando, porque você fez um financiamento, quer comprar um imóvel, um carro incompatível com o seu patrimônio, é uma realidade. Então, transação imobiliária incompatível também com o patrimônio, a atividade principal desenvolvida, ou a capacidade financeira presumida das partes, também interessa também ao Conselho do Controle de Atividades Financeiras, e que acaba fiscalizando e obrigando diversos outros órgãos, instituições financeiras a fazerem isso, né? Por isso o despachante imobiliário, eu falo que despachante imobiliário só faz aquele serviço. Faz nada, tem vários serviços. Eu falo que o despachante imobiliário virou o gênero de várias espécies, vários serviços ele pode prestar. Hoje muitos bancos, pequenos, médios e grandes, terceirizam esse serviço. Então é importante aí a entrada do despachante imobiliário para prestar esse serviço também. Olha que o despachante imobiliário ele tem segmentos para trabalhar. Eu trago para você também que o recebimento de recursos com imediata compra de instrumentos para realização de pagamentos ou de transferências a terceiros, sem a justificativa também. E outro ponto também que podemos dizer, de acordo com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, a movimentação, né? A movimentação de recursos incompatível com o patrimônio e atividade econômica e a capacidade financeira. Também assunto importante. Ainda também, gente, segundo o COAF, trata-se de uma norma de lavagem de dinheiro quando a compra de imóveis é realizada com recursos de origem lícita, com valores oficialmente menores que os valores pagos, e a diferença entre os valores da transação e o valor declarado é paga em espécie. Em seguida, o imóvel é vendido pelo valor de mercado, né? Então também é importante. Um programa de compliance, de fato, ele acaba ajudando, né, a conduzir o negócio com mais qualidade, em conformidade com a legislação e se atendendo para a necessidade de realizar as devidas referentes à atuação, de possuir um cadastro atualizado dos clientes e das negociações efetuadas e até mesmo produzir uma declaração de inocorrência, né, inocorrência, de fato,
caso tenha acontecido alguma, né, ou nenhuma transação suspeita no ano anterior. Então, isso também é um documento, uma declaração que em muitos casos ela é utilizada, solicitada. E trata-se também muito mais de uma questão de necessidade do que de benefícios, né? Mas a adoção de prevenção de atitudes ilícitas e de promoção da boa-fé nas relações contratuais, promoção das condutas éticas. Evidente que essas atividades vão proporcionar vantagens competitivas, não apenas ligadas à prevenção dos riscos, mas também aos riscos reputacionais também, é o caso também. A reputação, gente, já entrando nesse assunto, é um ativo, né, de extrema importância dentro de uma empresa, uma construtora, incorporadora, imobiliária, escritório de advocacia, e nesse cenário empresas e clientes vão se negar a fazer negócio com profissionais que apresentarem, né, desvios éticos, e vão dar prioridade para empresas que investam sim em compliance preventivo de riscos e proativo da promoção da ética e da boa-fé. E uma área de compliance, para ser estruturada, segue basicamente a ideia preventiva, né? Previamente estabelecida por especialistas do setor, que pode ser terceirizado a um despachante imobiliário. E para obter sucesso no processo de implantação de um programa de compliance dentro de uma imobiliária, tem que ter, seja pequena, média, grande, tem que ter, né? Nem que seja propriamente o proprietário que faça isso, o corretor, corretora. É necessário de fato, que seja de forma simples, mas uma alta administração, né? A diretoria, diretores, por mais simples, pequena que seja a imobiliária, estejam instruídos de que a criação desta área é importante para o crescimento da organização e que os mesmos devem, né, servir de exemplo para a aplicação dessas normas. Isso é muito importante também. Eu diria também que é necessário, né, gente, entender que visando uma atuação em conformidade com os padrões éticos e legais, buscando evitar desvios e ações que podem acarretar em problema para a instituição, a aplicação do compliance tem o objetivo sim de repensar as formas de atuação, o que muitas vezes pode ser mais complexo para profissionais que trabalham da mesma forma há bastante tempo, mas é uma realidade, né? Então também é importante. Então nós temos aí, de fato, a utilização do compliance imobiliário em diversas situações para que a gente consiga não só criar uma auditoria da transação imobiliária que foi feita, mas também em algumas situações eu consigo cumprir regras estabelecidas para evitar dor de cabeça, criminal inclusive, né? Então, importante. Um processo de estruturação, eu volto a falar de compliance, a primeira questão é conhecer a profundidade do ramo, o ramo principal de uma empresa, né, seja do segmento imobiliário ou não. No caso, se for uma imobiliária, né, no caso de uma imobiliária, a pessoa ou o grupo que estiver à frente da implementação do programa precisa conhecer o negócio, as particularidades da corretagem imobiliária, da corretagem de imóveis, da administração imobiliária também, na locação, porque para você ser uma formalização, é preciso conhecer as especialidades, né, da atividade. Portanto, o que é uma corretagem de imóveis ética, de acordo com a lei de boa-fé, está uma questão tratada como fundamental, né, de fato. Eu acho que fica muito claro isso. E o segundo passo é avaliar os riscos, ou seja, os principais pontos que podem proporcionar problemas para a empresa, para o comprador, investidor, construtor e para o cliente, né? Então, também é importante. Na questão da administração de imóveis, gente, por exemplo, um ponto sensível que merece uma atenção especial é o cadastro do candidato a inquilino do imóvel, para saber se reúne condições de ser locatário do imóvel. E na aquisição de imóveis deve-se avaliar se o interessado tem de fato condições e capital para comprar a unidade. São situações sensíveis onde há uma probabilidade maior de surgirem desvios legais ou éticos, né? Então é importante. O terceiro ponto, eu diria que é a adoção de códigos internos de conduta, né? A profissão de corretor de imóveis, advogado, contador, tem o seu próprio código de ética e o profissional precisa acessá-lo, né, constantemente, é fato, mas é recomendado também estabelecer normas próprias. Então você é despachante imobiliário, você vai estabelecer, você vai criar o seu código, o seu checklist, seu código, você vai ter instrumentos, ferramentas para te ajudar, conforme a experiência, conforme o passar do tempo, conforme os seus estudos, né, de acordo com a cultura da instituição. Então isso é importante também. Após a adoção e a consolidação desses procedimentos, outros passos posteriores precisam ser implantados com ações de controle interno e externo. Você, como despachante imobiliário, pode ajudar, auxiliar nisso também. Tá? Então, importante também.
Legal, né? Chegamos ao final aqui, eu agradeço a você, parabéns, mais uma aula, mais um ciclo. Vamos lá, estuda que a vida muda, tá bom? Um abraço e até a próxima.